Olá, queridos alunos! Direito Processual Penal 1. Agora sim, nossa primeira aula, ou seja, aula com efetivo conteúdo presente dentro da nossa ementa. Então, neste primeiro momento em que ministraremos efetivamente o conteúdo, o que nós vamos analisar? Nós vamos analisar o conceito e a natureza jurídica do direito processual penal e os sistemas processuais penais, onde veremos o sistema acusatório, inquisitivo e o sistema misto. Vamos lá? Então, queridos, começando aqui o nosso conteúdo, há uma necessidade premente de conceituarmos, darmos os prolegômenos necessários ao conceito e natureza jurídica do direito processual penal. Bem, vamos lá. Vamos começar do início. Praticado uma infração penal, praticado um crime ou uma contravenção penal, surge para o Estado o direito de punir. Claro que esse direito de punir, ele deve, obedecer àquela máxima de que não há crime sem lei prévia que o defina, nem há pena sem uma prévia lei que venha combinar essa sanção. Então, o direito processual penal nada mais é do que um ramo do direito público que vai tratar tanto das regras voltadas para a investigação, ao processo, ao julgamento, aos recursos e até após aquela fase posterior ao trânsito e julgado da sentença penal condenatória, que é a fase de execução penal. Então, o processo penal, em suma, é um corpo, é um conjunto de normas jurídicas que tem por fim, que tem por escopo fazer a regração, regular o modo, os meios e os órgãos que são encarregados de exercer esse direito de punir por parte do Estado. E isso é realizado através do Poder Judiciário. Por quê? Porque é ele que vai aplicar a lei ao caso concreto submetido a julgamento. Disse que nosso processo penal, o processo moderno, penal moderno, em suma, ele é garantístico, ou pelo menos ele deveria ser garantístico, porque ele tutela todos os bens jurídicos reputados como essenciais à vida em sociedade. Inclusive, ele trabalha com liberdades públicas, com bens jurídicos indisponíveis, ele tutela a dignidade da pessoa humana. Enfim, ele tutela bens e interesses de cada um dos cidadãos, e esses bens e interesses não se pode deixar de lado, nós não podemos abrir mão. Então, por exemplo, nós podemos abrir mão da nossa vida, da nossa liberdade, da nossa integridade, tanto física como no âmbito moral, o patrimônio, a moralidade da administração pública, entre muitos outros. E, caríssimos, nós temos que o nosso processo penal, hoje, ele tem base constitucional. Então, por ter base constitucional, ele deve seguir os postulados do Estado democrático de direito. Então, queridos, deve-se observar as principais características dos direitos e garantias inerentes ao ser humano, que sejam fundamentais, aplicando-se a cada uma delas, aquelas que se ligam, toda aquela junção à matéria processual penal e ao direito infraconstitucional, previsto tanto no Código de Processo Penal, que à luz da Constituição Federal deve necessariamente se adaptar, ou seja, nosso processo penal, ele deve estar estritamente ligado, observar de uma forma relevante, de uma forma extrema, todos os postulados colocados pela nova ordem constitucional trazida pela Constituição Federal de 1988. Então, o que seria essa natureza garantística? Senhores, já falamos que ela se liga ao Estado democrático de direito. Então, nós temos ali um processo penal que deve ser democrático. Então, ele deve ser encarado a partir dos postulados constitucionais vigentes,
certo? Inserindo-se ali dentro do contexto dos direitos e garantias humanas fundamentais. Então, o Código de Processo Penal, ele deve obrigatoriamente estar ligado, né, prestar observância à ordem constitucional, ainda que, em algumas vezes, seja necessário deixarmos de lado algumas normas de cunho infraconstitucional que estejam defasadas, ou seja, que estejam em descompasso com a nova ordem constitucional. E vamos falar sobre sistemas processuais penais. Mas a primeira pergunta que pode vir à cabeça dos senhores é ligada à conceituação do que é um sistema. E para tanto, senhores, eu me valho das palavras, né, muito apropriadas, ministradas pelo Dr. Paulo Rangel, dentro da obra Direito Processual Penal. Então, ele conceitua sistema dizendo que é um conjunto de princípios e regras constitucionais de acordo com o momento político de cada estado, que estabelecem as diretrizes a serem seguidas para a aplicação do direito no caso concreto. Então, o primeiro sistema que nós vamos analisar é o sistema inquisitivo, cujo nome vem lá, né, originado na Inquisição, lembra lá da Santa Inquisição, feita pela Igreja, né, e que nós tínhamos o Tribunal Eclesiástico, e esse Tribunal Eclesiástico, ele tinha por finalidade investigar e punir aqueles que eram reputados como hereges. E qual que é a característica? Uma das características desse sistema inquisitório é que todas as funções estão reunidas na mão do magistrado. Então, é o magistrado que vai acusar, que vai julgar e vai exercer a função de defesa daquele que é investigado, certo? Então, o investigado, ele não tem um papel principal, ele é um mero objeto do processo. Então, qual é a ideia principal, a ideia fundamental desse sistema? O juiz, ele atua como gestor das provas, ou seja, ele produz e ele conduz as provas. Bem, aí nós temos que analisar as principais características desse sistema inquisidor, desse sistema inquisitório. Então, nós temos ali, como primeira característica, a reunião das funções. Então, temos um juiz que acusa, que julga e que defende o acusado. Aqui não existem partes. O réu, ele se situa processualmente como sendo um mero objeto do processo penal. Então, ele não detém a qualidade de ser um sujeito de direitos. O processo, no sistema inquisidor, ele é pautado pelo sigilo, ou seja, ele é feito longe dos olhos do povo. Então, nós não temos dentro do sistema inquisitório a publicidade com a qual nós tanto estamos acostumadas odiernamente. Também dentro do sistema inquisidor ou inquisitório não existem garantias constitucionais. Então, não há que se falar em contraditório, ampla defesa, devido processo legal. Isso inexiste dentro do sistema inquisitório. E, portanto, senhores, a prova, ela ganha, na confissão como prova, é chamada de rainha das provas, assume o papel principal dentro desse sistema acusatório. E dentro do sistema acusatório, não, inquisitório, me perdoem, aqui não existe uma presunção de inocência, muito pelo contrário, a presunção aqui é de culpa, o indivíduo é considerado culpado até que exista uma prova que diga o contrário. Então, o juiz, vocês não podem esquecer, o juiz aqui ele é o gestor da prova, ele é o grande administrador da prova. É ele que busca a prova para corroborar aquela ideia que ele já possui. Então, existe um subjetivismo muito grande dentro do sistema inquisitório. Existe, sobre o fato, uma ideia pré-concebida pelo magistrado.
Então, as provas, enfim, em suma, as provas elas são colhidas apenas para corroborar, para confirmar aquela ideia já pré-existente, né, trazida pelo próprio magistrado. E, caríssimos, aqui não esqueçam, o juiz fabrica as provas para confirmar aquilo que ele já tem como convicção sobre o crime e o réu. Então, qual é o principal meio de prova? Vamos voltar lá? A confissão é a rainha das provas. E a confissão aqui pode ser obtida, inclusive, mediante tortura ou qualquer outro meio cruel. Porque o desejo do juiz é obter elementos que corroborem a sua convicção pré-existente. Mas temos também, em contrapartida, como sistema processual, o sistema chamado de acusatório. Então, aqui o sistema acusatório, ele é totalmente diferente do sistema inquisitório. Então, aqui vai vigorar como princípio unificador o fato de que o gestor da prova, né, é uma pessoa ou uma instituição diversa do julgador. Então, percebam que saímos lá do sistema inquisitório em que todas as funções eram reunidas na mão do magistrado e passamos a ter, né, uma outra pessoa diversa do acusador como gestor, diversa do magistrado como gestor da prova. Então, nós vamos ter como consequência uma separação entre as funções de acusar, julgar e defender, certo? Lembrem-se, no sistema inquisitivo, essas três funções estão na mão do juiz, estão na mão do magistrado. Por consequência, no sistema acusatório, o juiz ou pelo menos deveria ser, imparcial. Ele apenas vai julgar. Ele não vai produzir provas e nem vai exercer a função de defesa do acusado. E, assim, para melhor visualizarmos esse sistema acusatório, nós temos que tratar de suas principais características. Então, as partes são gestoras das provas e não o juiz, como no inquisitivo. Há uma separação nítida entre as funções de acusar, julgar e defender. Aqui o processo é público, exceto quando a lei determinar que não o seja. Outra característica é que o réu, aqui ele é sujeito de direitos. Lembra que lá no sistema inquisitório ele é mero objeto do processo. E aqui, senhores, dentro do sistema acusatório, existem, são aplicadas ao acusado todas aquelas garantias de contraditório, ampla defesa, devido processo legal e os princípios, e também são aplicados aqui, os princípios limitadores do poder punitivo exercido pelo Estado. Aqui, ao contrário do que ocorre no sistema inquisitivo, presume-se a não culpabilidade. Lá, no sistema inquisitivo, presume-se a culpabilidade. Aqui não. Aqui presume-se a não culpabilidade e, por consequência, presume-se a inocência do réu, a inocência do acusado. Mais uma característica do sistema acusatório: as provas não são taxativas e não possuem valores pré-estabelecidos. Lá no sistema inquisitório, acrescendo para vocês, lá existe uma taxatividade das provas. Cada prova tem um valor pré-estabelecido. Bem, temos que fazer uma divisão aqui no sistema acusatório, né? Então, dentro das provas, esse capítulo das provas, nós podemos pensar no sistema acusatório puro e um sistema acusatório impuro. Vamos aqui analisar as provas no sistema acusatório puro. Quando o sistema acusatório é puro, não existe possibilidade de que as provas sejam produzidas de ofício pelo juiz, certo? Já
quando nós estamos falando das provas num sistema acusatório impuro, num sistema acusatório não puro ou de aparência acusatória, tem esses 3 nomes, tá? Essas três nomenclaturas, nós temos aqui, neste tipo de sistema acusatório, né, a possibilidade de que o juiz venha determinar a produção de provas por si só, ou seja, as provas podem ser produzidas ex officio. Aí vem uma observação. O nosso Código de Processo Penal, certo? E não o processo penal como um todo, porque o nosso processo penal, nosso sistema processual penal não se limita àquelas regras que estão presentes dentro do Código de Processo Penal, mas voltando, nosso CPP, nosso Código de Processo Penal ainda possui, né, resquícios de um sistema processual penal misto, como nós vamos ver daqui a pouquinho a seguir, e chegamos nesse sistema processual misto. Então é um sistema que detém características tanto do sistema inquisitório quanto do sistema acusatório. Então, dentro do sistema misto, nós vamos ter 2 fases. A primeira fase, ela é dotada de inquisitoriedade, ou seja, ela é inquisitória, e a segunda fase, ela é acusatória. Então vamos lá. A primeira fase é uma fase de investigação preliminar e, portanto, é de natureza inquisitória. Então o procedimento é presidido pelo juiz. Então existe a possibilidade do juiz colher provas, indícios e todas as informações para que se possa posteriormente se embasar a acusação, né, fazer o embasamento dessa acusação ao juízo competente. Então aqui, queridos, o juiz ele surge como gestor das provas nessa primeira fase. Já na segunda fase, que é uma fase chamada de judicial ou propriamente dita, nós vamos ter a presença de partes diversas, ou seja, existe a figura do acusador, como o Ministério Público, né, como regra nas ações penais públicas, ou particular, ali nas ações penais privadas. Então, essa figura do acusador, ela é uma figura diversa do órgão julgador. Aqui quem julga é apenas o magistrado. Então, a doutrina fala que é uma falsa segunda fase. Por quê? Eles dizem o seguinte, embora exista as características de um sistema acusatório, o princípio unificador, ou seja, a ideia que fundamenta esse sistema, ainda está debruçada no entendimento de ser o juiz um gestor, um administrador das provas. Aí vem a pergunta, mas professora, a qual desses sistemas processuais penais o processo penal brasileiro se liga? Bom, aí no direito sempre tem várias opiniões. A grande maioria da doutrina processualista penal brasileira diz que o sistema processual brasileiro abraçou o sistema acusatório, certo? Então temos lá autores como Aury Lopes Júnior, Eugênio Pacelli, Ada Grinover, o Scarance, o Magalhães, falando que o nosso sistema é acusatório. Os tribunais superiores, como o STF ou o STJ, eles também, né, sustentam que o nosso sistema é acusatório. Mas temos que fundamentar por que eles acham isso. Então, esses doutrinadores, o STF, o STJ, eles partem, né, o STJ e STF, como órgãos julgadores, eles vão partir do pressuposto que foi essa opção da nossa Constituição, certo? Do texto constitucional atual, vigente, mas ele não fez de forma explícita, o texto constitucional o fez de forma implícita. Como? Então, como nós inferimos? Porque o texto constitucional, ele faz uma separação
das funções de julgar e de acusar. E o nosso texto constitucional também, ele estabelece inúmeras garantias processuais, né, penais, o que é típico de um sistema dito sistema acusatório. Mas, senhores, cuidado, existe uma observação aqui, certo? Existe uma corrente doutrinária, ainda que minoritária, que fala que o nosso sistema processual brasileiro é misto, certo? E temos ali dois autores de peso que fundamentam, que defendem que o nosso sistema acusatório é misto, como Hélio Tornaghi, o Edilson Mugenot Bonfim. Então ele diz que o sistema brasileiro tem duas fases, uma dupla fase. A primeira fase é a investigatória, e essa fase investigatória é pré-processual e é dotada de características inquisitórias. Já eles também falam que a segunda das fases é a fase judicial, e essa fase judicial, ela possui características acusatórias, e ela se inicia após o recebimento da denúncia, se nós estivermos tratando de ação penal pública, ou após o recebimento da queixa, se nós estivermos falando de ação penal privada. Então, queridos, ficamos aqui com o conteúdo deste primeiro vídeo, né, que obedece à nossa ementa de forma estrita. Fica aqui um grande abraço, votos de bons estudos e, queridos, dediquem-se. Qualquer coisa, me chamem no WhatsApp para esclarecimento de dúvidas. Um grande abraço, se cuidem e cuidem dos seus. Quero vê-los sempre bem, tá? Beijo e até a próxima!